Olá, começa agora mais um Câmara em Debate, programa exibido na TV Câmara de Mogi das Cruzes, onde a gente trata de assuntos importantes, política, cidadania e temas relevantes para Mogi, mas também para todas as cidades da nossa região e do Alto Tietê também. E hoje a gente vai falar sobre gestão pública. Quais são os principais desafios enfrentados pelas cidades da nossa região? Como gerir as cidades, como planejar as demandas da população e, principalmente, construir políticas públicas que realmente conversem com o que a população precisa. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com dois convidados super especiais aqui. Rodrigo Achiuchi, bem-vindo, ex-prefeito da cidade de Suzano, também é ex-presidente do Condemate, consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, e na sua passagem mais recente, esteve aí na frente da Secretaria de Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Bem-vindo, Rodrigo. Bom, primeiro cumprimentar você, cumprimentar a Priscila Yamagami, cumprimentar todo mundo que me assiste. É um prazer estar aqui em Mogi das Cruzes, cidade que eu nasci, cidade onde eu tenho família, e também cumprimentar não só Mogi, Suzano, todo o Alto Tietê. E é um prazer poder estar aqui na TV Câmara do Poder Legislativo de Mogi das Cruzes. E a gente também recebe uma convidada conhecida aqui na TV Câmara de Mogi, a vereadora Priscila Yamagami, que além de vereadora também é ex-vice-prefeita da nossa cidade. Bem-vinda, Priscila. Obrigada pelo convite, também estou feliz, agradeço aqui a presença, né, e o convite aceito pelo nosso querido Rodrigo Achiuchi, agradeço a TV Câmara e todos que nos assistem. Estou muito feliz para a gente poder compartilhar aqui com os nossos, né, com a nossa audiência sobre política pública, gestão de cidades. Bem agradável falar sobre isso. Obrigada. Obrigada a você, obrigada, Rodrigo. E para a gente começar esse nosso bate-papo sobre políticas públicas, gostaria de começar com o senhor. Rodrigo, quais foram os seus principais desafios ali na frente da Prefeitura de Suzano? Suzano, que é a cidade vizinha, a nossa cidade daqui de Mogi. Quais foram os principais desafios, os principais resultados alcançados durante a sua gestão? Bom, a gente pegou voltando um pouquinho no tempo, em 2016, a primeira eleição de 2 turnos da cidade de Suzano, onde nós vencemos a eleição, temos com 4%, ganhamos com mais de 70% dos votos, e herdamos uma cidade com muitas dificuldades, muitos problemas estruturais, onde tinha muitas obras paradas, problemas econômicos, e o principal problema era a autoestima do povo de Suzano. Muita gente querendo sair da cidade, muita gente querendo ir embora, não só para Mogi, para São Paulo, para outros municípios, até porque estava diminuindo o grau, principalmente a percepção de melhoria da cidade, de esperança de uma cidade melhor. Suzano não é perfeito hoje, mas quem compara Suzano, quando nós começamos em 2017, ver Suzano agora, inclusive na continuidade da minha gestão com o prefeito Pedro Ixi agora, mas principalmente ao longo dos nossos 8 anos, ver uma cidade muito melhor. Foram 153 obras entregues, foram mais de 350 quilômetros de pavimentação, foram entregues recordes de títulos de regularização fundiária, entregas de casas, iluminação pública, né? Suzano na época não tinha nem o LED, na nossa gestão começou esse parque de LED, que agora vai chegar a 100%, desde as grandes obras até as pequenas, todas elas com foco em melhorar diariamente e constantemente a vida das pessoas. Nós estamos na política, tanto eu quanto a Priscila, e ninguém faz nada sozinho. Também deixar um abraço para o Márcio Alvino, deputado federal, o André do Prado, nosso deputado estadual, toda a equipe nossa. Nós estamos na política, as pessoas de bem que estão na política estão com o único objetivo de fazer a diferença diária na vida das pessoas. Eu acordo todo dia para usar a política para fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Eu acho que em Suzano a gente conseguiu, até porque eu saí com uma aprovação de 93%, 93,7%, uma aprovação muito alta. É sinal que, independente das diferenças que toda cidade tem vários partidos numa cidade, tem vários times de futebol, tem vários tipos de família numa cidade, tem várias religiões numa cidade, apesar de todas as diferenças, nós fizemos um governo para todos, e é isso que eu acredito, esse é o nosso legado que a gente deixou na cidade. Sim. E também, Priscila, você tem uma trajetória que é toda ligada principalmente para a área da educação. Como que isso influencia no seu trabalho como gestora, como vice-prefeita na gestão anterior e atualmente como vereadora? Bom, a gente fala muito, e eu acho que nesse sentido eu tenho muito em comum com o Rodrigo,
né, a questão da educação em todos os sentidos, em todas as áreas. A gente fala de educação política, então por isso que eu acho que é tão importante a gente estar aqui falando sobre isso, trazendo as pessoas para participar. Eu que tenho também uma infância toda, uma juventude, eu fui criada em Suzano, né? Vivi lá por 30 anos, então tudo isso que o Rodrigo traz, eu consigo visualizar e sentir, né, com os amigos, com as pessoas que eu conheço de lá, são muitas pessoas. Então, tudo isso também é parte de um governo que faz a inovação enquanto um governo mais aberto, em que as pessoas participam, em que a educação tem que estar em todos os níveis, em todos os setores de uma cidade. Aí a gente vai avançando, né? Porque eu falo, somos representantes do povo, mas a gente vem da população, a gente vem de uma sociedade. E quanto mais a gente investe em educação, quanto mais a gente conscientiza as pessoas a participarem e qualificarem essas pessoas, mais a gente vai ter bons resultados. Então, pessoas que acompanham o mandato, pessoas que participam opinando, entendendo até as dificuldades, os desafios de uma gestão pública, de uma política pública. A educação tem tudo, é o que eu falo, né, Rodrigo e Dani? Quando a gente faz qualquer tipo de pergunta, a resposta é sempre educação. E essa educação em todos os níveis. Então, para mim faz todo sentido. Hoje eu estou na sala de aula, eu sinto o que vibra o coração dessa juventude, ou que não vibra também. Então, assim, o próprio fato dessa descrença, como o Rodrigo trouxe lá no começo, quando ele veio a ser prefeito de Suzano, essa descrença generalizada na política, isso tudo para nós são sinais de que a gente precisa fazer o trabalho acontecer e transformar a vida das pessoas para melhor, transformar as cidades com gestão séria, com trabalho sério. As pessoas elas vão se cansando e elas acabam desistindo até dos lugares que elas vivem, né? Já visto aí o número de pessoas que estão indo embora do próprio país, Paraguai, Estados Unidos, então países que, Estados Unidos tudo bem, mas o Paraguai era um lugar que a gente não via as pessoas querendo ir, pela distância, pela própria facilidade da língua. Hoje a gente vê que é um lugar que o brasileiro tem ido. Então, se a gente não melhorar a política pública, a qualidade das pessoas na política brasileira, o que a gente vai ter é isso, é uma fuga de talentos, fuga de pessoas que cansam, né, do que está acontecendo aqui na política do nosso país. Então, estou muito feliz de estar aqui com o Rodrigo, porque o resultado a gente sente, né, na fala das pessoas e na qualidade de vida das pessoas também. Tudo isso é educação. E olha como é que é bacana, né? Eu e a Priscila aqui, eu vejo que Suzano e Mogi não tem como dividir a cidade, são muito irmãs e muito juntas. A Priscila morou em Suzano e é uma grande parlamentar, uma grande vereadora, uma grande política aqui de Mogi. Eu nasci em Mogi, né, sempre vivi em Suzano, mas a minha família é daqui, da Vila Industrial, do Mogi Moderno, então a gente acaba se misturando. Na cidade estudei aqui, mandar um abraço pessoal das universidades daqui de Mogi, mandar um abraço pessoal também do presidente Vargas, estudei no ET aqui em Mogi. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E continuando nesse assunto de educação, Rodrigo, como que Suzano avançou nesta área? Recentemente teve a inauguração da FATEC, que também foi resultado de articulações do senhor. Eu queria que o senhor também comentasse um pouco mais sobre os avanços que o Suzano trouxe para a área de educação. Desde o momento que a gente sentou lá na cadeira de prefeito, a gente pensou em reorganizar a cidade. Lógico que a questão educacional, a Priscila é da área, ela vai entender muito, é uma grande professora, e nós fizemos lá em Suzano, só na minha gestão, eu entreguei 25 escolas. Nós colocamos material do SESI em todo o ensino fundamental de Suzano, nós aumentamos o número de vagas em creche, nós fizemos várias ações dentro das escolas e também pensando no futuro da cidade. Quando eu falo futuro da cidade, para quem está me assistindo aqui na TV Câmara, vai entender, até porque tem algumas obras estruturais e algumas delas acontecendo agora, como a própria Roberto Simons, que nós planejamos, como a alça do Rodoanel, que agora virou um complexo do Alto Tietê, que vai pegar Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá, um pouco de Mogi, então vai trazer um desenvolvimento muito grande. E a gente se espelha em bons exemplos. Mogi teve uma expansão lá atrás com os prefeitos que fizeram um grande trabalho aqui, Bertaioli, Jundiabe, o próprio seu Valdemar, e também épocas lá atrás por conta do parque educacional que Mogi tinha. Mogi tinha as universidades e nós pensamos em Suzano nisso. Então, se for em Suzano hoje, nós temos eu chamo de quarteirão educacional, que graças a Deus eu consegui ver e está de pé e está funcionando, que é a Piaget, que vem ampliando, inclusive a gente
deu um esforço muito grande, tem uma parceria muito grande com a gestão pública. Temos o Instituto Federal, inclusive tive com o Márcio Alvino, o deputado federal, esses dias, a gente destinou uma verba para aumentar o número de alunos. Temos mais de 1.000 alunos só no Instituto Federal, e agora a gente está lançando um polo, que é uma revolução para a região. Um polo lá na universidade vai ter um espaço dedicado exclusivamente para inteligência artificial dentro do Instituto Federal. E a FATEC chegando, mais o SESI ali do lado, então a gente formou um grande quarteirão educacional, até porque não adianta a gente ter a alça do rodoanel, chega novas empresas, chega novas indústrias, chega novas oportunidades, e a mão de obra de Suzano não está qualificada para poder abraçar essas oportunidades que muitas vezes passam uma única vez na nossa vida. Então a gente está preparando todo mundo. Eu acho que isso vai ser uma revolução muito grande, preparando o Suzano para o futuro, trabalhando o presente para as próximas gerações. A educação é base, né? Base de tudo. Você pega o exemplo da Coreia, você pega o exemplo da China, eu estive lá, você pega o exemplo do Japão. A Coreia do Sul fez um planejamento lá atrás, a China fez um planejamento lá atrás. Quando eu fui presidente do CONDEMAT, fui para a China para conhecer, não a estrutura física, conhecer a estrutura pedagógica do que os chineses estavam fazendo, porque é uma coisa fora da curva. Tanto de chinês, japonês, coreano, estava até falando com o Capri agora há pouco sobre isso daí. É uma coisa fora da curva que a gente tem que se espelhar e, felizmente ou infelizmente, a gente tem que abrir o olho e correr atrás, que não adianta ser um país maravilhoso, um país do futuro, se a gente não trabalhar o presente, principalmente na educação. Trabalhar na educação, acho que é um bom ponto, né, Priscila? É o principal, né? Eu falo que é o único caminho. E aí, como o Rodrigo falou, o desenvolvimento da cidade, social, econômico, ele depende muito da qualificação das pessoas. E aquele polo que eles criaram ali, o quarteirão, né, da educação, a gente acompanha. Então, a ida da FATEC para lá, né? Eu que estou na FATEC Mogi, a gente viu a FATEC chegando em Suzano, o Instituto Federal, as privadas também, que são importantes, o próprio SESI. Então, tudo isso afeta diretamente a produtividade do nosso país. E a gente sabe que a gente está numa crise absurda de produtividade e com pautas, inclusive, que diminuem essa produtividade. Então, são preocupações que a gente, para explicar para a população, precisa dessa educação, né? Precisa dessa conscientização, dessa elevação mesmo do nível de reflexão das pessoas em relação a, muitas vezes, até pautas que são mais eleitoreiras do que propriamente de sustentabilidade do país. A gente precisa agora trabalhar a questão da educação para trazer questões mais profundas, né, e que gerem, como o Rodrigo muito colocou, e eu gosto dessa fala, a gente sempre ouviu que o Brasil era o país do futuro. Só que o futuro já chegou faz tempo, então a gente precisa trabalhar o presente, né? O país tem muita pressa de política pública de qualidade agora, para que a gente colha alguma coisa o quanto antes, mas assim, hoje eu já não falo mais em trabalhar o futuro, é trabalhar o presente para a gente colher rapidamente. E com a tecnologia, né, ter um polo desse de inteligência artificial, que está em tudo, é muito importante, porque as pessoas precisam se apropriar dessa técnica, dessa tecnologia, para que a gente avance em todos os sentidos. Então, você vê que a educação, ela permeia realmente todos os espaços, não tem outro caminho. E olhando por esse lado, como é que você acredita que a gente pode trazer as pessoas, trazer a população para cada vez mais perto, para participar do debate público, da construção das políticas e também das decisões do poder público? Eu acho que o Rodrigo tocou em algumas questões aí bem importantes. A gente está falando de alguns povos desenvolvidos, né, de alguns países aí que estão desenvolvidos. A gente também precisa trazer a questão das habilidades mais comportamentais. Então, quando a gente fala disso, ele falou de Singapura, falou da Coreia, Japão, a gente traz também a questão da confiabilidade, a questão da confiança nas pessoas. Isso a gente precisa restabelecer, né? Quando a gente vive um momento de narrativas, o que são narrativas? Muitas vezes histórias que são contadas de um lado ou de outro, mas a gente precisa se ater à verdade, né? Qual é o fato? Quais são os dados? Quais são as evidências para que a gente tenha fatos de verdade e as pessoas confiem? Então, eu vejo que a gente tem que restituir a questão da confiança institucional no nosso país. Isso, para mim, tem tudo a ver com a política. E também, diante de tudo isso, fazer com que as pessoas acreditem nos políticos, nos mandatos e comecem a participar. A gente agora, graças a Deus, conseguiu aprovar a Escola do Legislativo na nossa Câmara, e eu acho que é um exemplo bem prático disso, em que isso vai acontecer para todos os níveis. Então, para os vereadores, para os servidores da casa, para os assessores, todos
buscando esse aperfeiçoamento, estudar mais, qualificar mais, se apropriar mais de projetos de lei, política pública, e a população, naturalmente, ela vai começar a participar, porque ela precisa entender o que está acontecendo dentro de uma Câmara Municipal, que a casa é a porta mais próxima da população, e começar a participar disso. Então, participar dos cursos, das formações, conhecer a Casa Legislativa. Muitas pessoas que eu conheço, elas nunca entraram na Câmara Municipal. Então, a gente precisa fazer esse gesto, esse movimento, mas com credibilidade, com confiança, para que elas passem a participar mais de tudo isso. Então, eu vejo que a Escola do Legislativo, para nós, foi uma grande conquista, e que nem eu tenho aproximado por bem, né, que eu estou dentro da sala de aula, então eu trago os alunos para perto da Câmara, falei que eu quero que eles tenham aula dentro da Câmara Municipal, e são aulas diversas, de empreendedorismo, marketing, né, de comunicação, mas que faz todo sentido. Então, aproximar esses setores, setor produtivo, terceiro setor, para que a gente não trabalhe mais em ilhas, mas que a gente trabalhe de forma conectada e todo mundo se apropriando do que é, na verdade, de todos. Sim. Falando de estar conectado, eu quero até mudar um pouquinho de assunto, mas, Rodrigo, o senhor presidiu o Condemate, aliás, perdão, que eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a importância da cooperação entre os municípios do Alto Tietê para enfrentar os desafios, enfrentar os problemas que muitas vezes são comuns entre as cidades da região. Bom, fui presidente do Condemate por 3 oportunidades, fui o prefeito que mais vezes presidiu o consórcio. Isso muito me orgulha, porque eu acho que o Condemate é um consórcio que dá resultados, como a vida pública, como a própria Priscila falou. A vida pública ela só faz sentido se ela dá resultado. Você gostando ou não, querendo ou não, uma UBS chega no seu bairro, um asfalto chega na sua rua, uma escola chega na sua região, é através da política. Então, e a política, ninguém faz nada sozinho. A gente fala muito de mundo globalizado, essa aí a gente ouviu desde quando era criança, faz tempo que eu era criança, né? Que eu fui criança, mas a gente tem que começar a trabalhar muito em parceria. E as cidades aqui do Alto Tietê, principalmente aqui da nossa região, elas são bem conectadas até pelo seu território, é uma grudada na outra. Então o consórcio, para você ter uma ideia, uma grande diferença do nosso consórcio, agora tem outros, mas no começo foi o nosso. É um consórcio executivo, podia fazer compra junto, podia comprar remédio junto, comprar outros materiais juntos, então eu acho que agregou muito isso, trabalho de segurança na nossa gestão, junto com os demais presidentes que passaram por lá. A gente fez um tratado de parceria, principalmente entre as forças de segurança da região, isso é muito bacana. Várias causas, e a gente fez um mandato lá dentro que é muito importante, que no nosso consórcio, por exemplo, tem cidades pequenas como Biritiba, Salesópolis, e tem cidades enormes como Guarulhos, Itacoaxetuba, Mogi, Suzano. E todo mundo se tratava igual e todo mundo tinha a importância, tinha o tratado de buscar aquilo que era de melhor, tanto para a cidade pequena como para a grande. Ou seja, não adianta atender só Guarulhos, que é enorme, e não atender Salesópolis. Então a gente trabalhou de forma muito conjunta e eu acho que a gente trouxe muito resultado para todas as cidades, respeitando a característica de cada município, cada prefeito, cada prefeita, mas trabalhando em conjunto para que todos pudessem conquistar, não para si, não para a pessoa, não para o CPF do prefeito ou da prefeita, mas conquistar principalmente para a população que votou, confiou neles e eles estavam ali trabalhando. Isso foi muito importante. O Condemate dá resultado, faz a diferença na vida das pessoas. Sim. Priscila, e quais pautas regionais, a gente falou um pouquinho do Condemate, dos municípios do Alto Tietê, quais pautas regionais você acredita que deveriam estar mais no debate público? Eu acho que todas as pautas são importantes. A gente falou da educação, a segurança pública, a gente sabe que é uma dor, e é uma dor, como o Rodrigo colocou, uma dor regional. É até difícil separar a fronteira entre as cidades, né? A gente fala muito dos bairros da divisa entre as cidades, a gente fala passou Jundiapeba, a gente já está em Suzano, onde é Suzano, onde é Jundiapeba, a gente já, né? Então, essas parcerias para todas as políticas públicas são importantes. Quando a gente fala de segurança, a gente vê o resultado disso, né, através dessas parcerias,
E não à toa que a gente está aqui juntos, porque muito a gente bebe da fonte de quem está fazendo um bom trabalho. Então, na época até que eu era vice-prefeita e eu participei do Rodrigo como presidente do Condemate, a gente via o trabalho que era desenvolvido, então, e é inspirador, né, você poder fazer tudo isso de forma conjunta. Eu vejo que a saúde é uma outra questão, ele falou muito das compras, né, você traz uma economia de escala, você consegue colocar bons produtos, inovação em produtos para todas as cidades, então acho que tudo isso tem que ser feito dessa forma, de forma cooperada, além de você ter uma força da região, né? A gente estava falando de 9, mas são 14 cidades do Condemate, então são muitas cidades, a gente está falando de muitos habitantes e todas elas precisam. Então, quando a gente junta uma região e consegue essa força para as políticas, né, para que isso entre, fora as trocas, quando a gente fala de inovação, boas práticas, então tudo isso é fundamental. E trabalhar parcerias, eu vejo que é o caminho para a política, não tem outro caminho que não seja essa união. E aí a gente está aqui, justamente, eu vejo que a gente faz uma grande parceria, né, Rodrigo, na forma de pensar, no jeito de inovar na gestão pública, e eu fico muito orgulhosa, né, porque é uma cidade que metade da minha vida eu vivi, então eu tenho bastante orgulho aí de tudo que ele fez nessa presidência e o quanto o Condemate cresceu nesses últimos anos e virou quase que um exemplo aí para todo o nosso estado, né, para todo o nosso país. Só somando um pouquinho do que a Priscila comentou, eu vejo que a saúde é um grande desafio aqui nosso. E a gente tem uma grande oportunidade, trabalhando com o André do Prado, com o Márcio, ouvindo com todos os demais deputados, prefeitos e prefeitas, que é a regionalização do CROSS aqui na nossa região. Nós temos vários equipamentos. Temos o Luzia aqui em Mogi, nós temos o Hospital Maternidade de Mogi que está sendo colocado agora à disposição da população. Nós temos um novo pronto-socorro, tem o Hospital de Suzano, tem mais um outro hospital saindo em Suzano, outro hospital em Arujá, em Guararema, em Itacoaxetuba, Eduardo Boig está colocando um hospital. Temos vários e vários equipamentos que vale agora a gente organizar, regionalizar, colocar por prioridade de especialidades em cada local e a gente organizar essa questão, que eu acho que a gente vai poder atender melhor, e isso é um papel do Condemate que é fundamental. Nós já falamos sobre saúde aqui, educação, alguns assuntos relacionados ao Alto Tietê, mas eu quero puxar agora um pouquinho pela sua experiência como secretário de Meio Ambiente lá na cidade de São Paulo. Queria saber o que isso te agrega, aliás, o que isso traz para a sua experiência. Bom, a maior cidade da América Latina, 12 milhões de habitantes. Saí da minha gestão em Suzano, tive um honroso convite por parte do Tarcísio, do Ricardo Nunes, que é um grande amigo, de vários parceiros lá, e fui para esse novo desafio, né, que é ser secretário numa cidade que é também de um país. Só para vocês terem uma ideia, aqui em minha cidade, São Paulo, a cidade de São Paulo é maior que o Uruguai, é maior que o Paraguai, se somar os dois ainda acho que continua sendo maior, então é a terceira maior economia do país, né, tira só o estado de São Paulo e o próprio governo federal. O último orçamento da cidade de São Paulo foi em torno de 136 bilhões de reais, numa cidade de 1.200 quilômetros quadrados com grandes desafios. Peguei uma pasta do meio ambiente em época de COP, né? Uma pasta que precisava ter o seu protagonismo pelo tamanho de São Paulo. A gente conseguiu colocar uma política pública que se tornou destaque aqui, não só no alto, não só aqui na Alto Tietê, desculpa, uma política pública que se tornou destaque, não só aqui no nosso país, mas também na América Latina. Então, estou falando em parceria com os outros secretários, ônibus elétrico, biometano, a questão também do nosso inventário arbóreo, agora com muita tecnologia, um assunto que a Priscila gosta muito, que é tecnologia, aplicado na educação e no serviço público. Nós tivemos o plantio recorde, foram 152.810 árvores em um único ano, o maior plantio de uma cidade da história do país. Então teve várias ações, educação nas escolas, enfim, ampliação da Amapaz, que é uma universidade do meio ambiente, que nós temos lá, uma central de cursos voltada só para a sustentabilidade, meio ambiente. Estou muito feliz com o trabalho, com o resultado. Eu acho que o prefeito Carlos Luiz gostou também da nossa passagem e se tornou um grande amigo. A gente já está caminhando para o fim do programa, passa muito, muito rápido. Mas para a gente finalizar, eu queria te perguntar para você, Priscila, conta para a gente quais são os principais desafios, as principais competências que você acredita que um gestor público precisa ter. Acho que a gente colocou bastante desafios aqui, né? A gente tem cidades populosas, a gente tem muitas carências, a gente precisa avançar. A gente falou um pouco de saúde.
Saúde é uma questão também, né, bem prioritária. Sem saúde a gente não consegue fazer nada. Então, trabalhar em conjunto, eu vejo que a questão das parcerias, como o Rodrigo colocou e a gente está tendo aqui, né, com os deputados, então nas outras esferas, deputado o André do Prado, o Márcio Alvino, outros deputados que a gente consegue trazer verba, consegue trazer emendas para a nossa região. A gente está falando aqui em Mogi, né, da construção aí de uma das maiores UPAs que a gente vai ter aqui em Brás Cubas, que é um bairro, o mais populoso bairro de Mogi. A gente precisa desse trabalho coletivo, a gente precisa desse trabalho cooperado. Eu sempre fui fã da cooperação e da união, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa fazer isso para que a gente crie força e consiga realmente trazer questões que mudem a vida das pessoas no seu dia a dia. Então eu vejo que a saúde é uma questão, o Rodrigo falando do meio ambiente, para nós aqui em Mogi é um grande desafio, porque a gente tem uma cidade com uma vocação ambiental absurda, e como você equilibrar o desenvolvimento econômico, social, com as questões de preservação ambientais, né? Enfim, isso é um grande desafio importante, que eu vejo como uma pauta também prioritária, e para tudo, a educação permeando todos esses setores. A questão da segurança também eu vejo que é uma consequência aí do que é preciso investir em educação. Então, você vê que tudo se interliga, assistência social, né? Tudo é importante. Eu falo que equilibrar, gestão pública é equilibrar os pratinhos, sem deixar nenhum, né, tombar ali, cair, e você precisa ter o quê? A união. Então, as instituições de ensino precisam estar perto, o terceiro setor tem que estar muito perto e qualificado. Cada vez mais a gente precisa dessas OSs, as organizações sociais estarem qualificadas. Então, se você trouxer todo mundo para o jogo vai ficando mais possível de ser realizado. Então, eu vejo que é isso, assim, não tem outro caminho que não seja a cooperação, a união entre as esferas e a gente trabalhar em conjunto, né? O Brasil é um país maravilhoso, mas cheio de desafios, e que se não for trabalhado nessa questão, né, de união, a gente vai ter muita dificuldade. Então, isso é o que me dá energia e gás para todos os dias, como o Rodrigo falou, a gente acorda pensando qual a diferença para o bem que a gente vai fazer na vida das pessoas naquele dia. Sim. E, Rodrigo, para a gente finalizar, conta para a gente quais são as principais competências que um bom gestor público precisa ter para enfrentar todos esses desafios que os cargos da linha de gestão pedem. Bom, eu acredito, como eu disse no começo das conversas, que a política, ela feita por pessoas de bem, ela transforma a vida das pessoas. Eu acho que um gestor público, primeiramente, tem que ter competência, não pode ter preguiça, tem que estar na rua, tem que estar perto da população, tem que ter paciência para saber ouvir, principalmente as críticas construtivas, tem que ter coragem e principalmente gostar do que faz. O político ele tem que gostar de estar no meio da população, porque quem está no meio sabe, não tem horário, não tem dia, tem que atender a população, principalmente aqueles que te procuram, não procuram somente para te elogiar, mas procuram também porque estão precisando de alguma coisa, principalmente no seu entorno. Tem que ter senso de coletividade, senso de parceria e também focar quando é necessário. Tem que ter priorizar aquilo que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Porque problema temos vários, não dá para resolver todos, mas tem que priorizar aquilo que é importante. Inclusive aqui no nosso país, na minha humilde opinião, sei que vai dar uma polêmica, mas nós temos vários problemas, temos problema aí com bancos, temos problemas de INSS, mas a gente não pode esquecer dos principais problemas, que é a economia, geração de emprego, saúde, o país se desenvolver. A gente tem todas as pautas são importantes, mas a gente não pode esquecer que nós temos um país endividado, um país que tem problemas para o futuro, e um país que, se não arrumar agora, vai prejudicar ainda mais as próximas gerações. Então, por isso tem que ter gente competente, gente que tenha brilho, gente que tenha relacionamento. Muitas vezes tem políticos que acabam em período eleitoral ganhando a sua confiança, ganhando o seu apoio, mas muitas vezes não conhecem nem onde fica a sua cidade. Então a gente tem que ter gente que faça a diferença na vida das pessoas e tenha relacionamento, que venha todos os dias saber o que está precisando e ter coragem para fazer, competência para fazer e gostar do que faz. Quero agradecer a vocês, então, pela presença. Priscila, foi muito bom te receber aqui hoje. Muito bom também estar com vocês, muito prazeroso estar aqui falando sobre tudo isso, estar ao lado do Rodrigo, que é um grande parceiro, que nos orgulha. Eu faço das minhas palavras o que ele disse, eu acredito também em tudo isso, tem que ter esse amor pelas pessoas, o amor pela política pública,
pelo bem do outro, e isso faz todo sentido para mim, Rodrigo, quando você traz essa questão da coragem, de não ter preguiça, paciência, ouvir as pessoas, aceitar as críticas construtivas, sim, são bons feedbacks para a gente melhorar a cada dia. Então, eu fico muito feliz de estar compartilhando esse espaço aqui com alguém que eu acredito, que eu confio e que eu sempre admirei o trabalho, e eu acredito que, se Deus quiser, vai alçar novos voos e ajudar muito o nosso país. O nosso país precisa disso, que a gente olhe para hoje, para amanhã, e entenda que as questões precisam ser mais profundas. A gente está falando muitas vezes de questões que resolvem o dia, mas que trazem grandes consequências para o amanhã. E a gente está cuidando da geração atual, das gerações futuras. Então, eu estou bem feliz de estar aqui compartilhando dessa conversa com vocês, e que venham novos tempos, né? Já deixo aqui também o meu gabinete aberto para você que quer participar da política, da Escola do Legislativo. O gabinete está lá, o gabinete 9 na Câmara Municipal, nas redes sociais, WhatsApp. A gente quer muito você por perto, para a gente construir uma cidade e um país cada vez melhor. Obrigada aí pela companhia, foi muito bacana estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Priscila, e também queremos agradecer a sua presença hoje aqui, Rodrigo. Bom, primeiro agradecer a você, agradecer a RTV, que Deus abençoe a todos, a equipe maravilhosa que está aqui com a gente, e agradecer a Priscila Yamagami pelo convite. Fico muito feliz de estar ao lado de gente boa, como o Marcelo Vino, como a Andréa do Prado, como a prefeita Mara Bertaioli, como outros que estão por aqui, principalmente homens e mulheres que façam a diferença na vida das pessoas, principalmente da sua, que é a família mogiana. E eu estou aqui do lado de uma mulher que faz a diferença, muito positiva, Priscila Yamagami, competente, trabalhadora, não tem preguiça, vai atrás e todo dia acorda procurando fazer a diferença positiva e ajudar as pessoas. Muito orgulho de caminhar do lado dela, e aí ela tem muito a contribuir ainda, não só com Mogi, com toda a região. E guarde esse nome, Priscila Yamagami, vai com ela e vai no gabinete 9 lá na Câmara Municipal, que você vai conhecer ela mais de perto, fala com ela, fala com o Thiago, vai lá tomar um café, que eu tenho certeza que você vai se sair, que você vai sair de lá muito feliz, surpreendido com a capacidade, com a coragem e com o coração que essa mulher tem. Grande abraço, viva Mogi, viva a RTV e parabéns à Câmara Municipal de Mogi. Muito obrigado. Muito obrigada para vocês, obrigada por estarem aqui com a gente. E o programa Câmara em Debate fica por aqui. Se você quiser rever esse programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, as redes sociais e também o site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Tchau, tchau e até a próxima.